Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aulinha de matemática e hoje nós vamos trabalhar com triângulos e seus conceitos principais. Bom, o primeiro deles é a condição de existência. Um triângulo vai existir desde que eu obedeça essas duas situações aqui, gente. Vamos imaginar que, evidentemente, todo triângulo tem três lados e três ângulos, né? Então nós teremos aqui uma situação de um lado que a gente vai chamar de A, o lado maior, depois um lado intermediário que nós vamos chamar de B e o menor lado nós vamos chamar de C. Então, para nós, sempre vai valer essa situação. Evidentemente, isso aqui pode variar, isso aqui pode ter os dois lados iguais, três lados iguais ou os três diferentes. Enfim, a nossa base aqui vai ser assim, ó. Primeiro, os dois lados menores, tá, tem que ser somados. E essa sominha aqui tem que dar maior do que o maior lado, tá? Ou seja, os lados menores, esses dois lados aqui, quando eu somar, essa sominha aqui tem que ser maior que esse lado aqui. Porque se essa sominha aqui não for maior que esse lado aqui, eu não vou poder construir um triângulo, tá? Vejam que a situação é bem simples de entender. Se eu tenho um triângulo aqui, ó, tá? Com um lado maior aqui embaixo, tá? Se esse lado menor aqui e esse lado menor aqui são pequenininhos, ó. Vejam só. Se esses dois lados menores são pequenininhos, eu não consigo fechar para formar um triângulo. Então eu não vou poder formar triângulo. Então, os dois lados menores, gente, tá? Que é o B e o C, somados, tem que ser maior que esse lado A aqui. Esse lado maior, então, tem que ser menor do que a soma dos dois, tá? Agora, a segunda situação é que a diferença entre o maior e o menor lado tem que ser menor que B. Então, eu coloquei algumas situações diferentes aqui para nós. Ó. Vamos imaginar que o nosso lado A, que é o maior, tá? É 12, o B é 8 e o C é 5. Vejam aqui, gente. A soma de B mais C, que são os dois menores lados, deu 13. 5 mais 8, são os dois menores lados, 5 mais 8 deu 13. Aí eu comparo aqui, ó. A soma tem que ser maior que o meu A. Ok, essa aqui deu legal. Agora vamos ver se a diferença do maior e do menor. 12 menos 5 dá 7. Aqui, gente, ó, essa sominha, essa diferença aqui tem que ser o quê? Menor do que o meu lado B. Ela é menor? É. Então, isso aqui existe? Sim. Tá? Vai existir triângulo para essa situação aqui. Vejam agora a situação aqui de baixo, número 2. Se eu somar 3 mais 13, dá 16. Vejam que 16, gente, tá? É um número menor do que o meu 17 aqui. Então, evidentemente, já não posso dizer que isso aqui é triângulo. Tá? A soma desses dois aqui tem que dar maior que o meu lado A. E outra situação aqui, vamos ver se a outra situação bate aqui mesmo. Agora é só uma delas já batendo, já não vale, tá? Então, por exemplo, se eu pegar o 17 aqui e diminuir de 13, dá 14, tá? Então vejam que a diferença aqui, ó, tá? É maior do que o meu segundo resultado, que é 13. Então, já não tenho, né, nenhuma das duas aqui daria condições. Então vejam aqui no terceiro triângulo, ó. Nós temos aqui a sominha 10 mais 6, ó, B mais C. 10 mais 6 dá 16. Essa sominha tem que ser maior que o A. A sominha deu maior que o A? Sim. 10 mais 6, 16, deu maior que o 11. 16 é maior que o 11. Então é verdadeiro para essa situação aqui. Agora vejam lá. A menos C tem que ser menor que B. A quem é? É o maior, 11. Menos o 6. 11 menos 6 dá 5. Essa diferença aqui deu menor que o B? Claro que deu, né, gente? 5 é menor que o 10, que é o segundo lado maior aqui. Então, aqui também, ó, existe esse triângulo. Vejam aqui a situação do último caso, ó. B mais C é maior que A, ó, 15 mais 4 é igual a 19. Esse valor aqui é maior do que o A? Não, né, gente? Não deu aqui. Agora, a situação número 2, vejam só, ó. A menos C, o A é 21, menos o 4. 21 menos 4 dá 17. 17 é menor que o B? Não, 17 é maior que 15.
então aqui não ocorrerá formação de triângulos. Agora nós vamos ver mais dois triângulos rapidamente, ó. 10, 10 e 10. Nós temos um triângulo com os três lados iguais. A soma B mais C. B mais C. B mais C é 10 mais 10. 10 mais 10 é 20. Será que essa sominha aqui é maior que o A? Claro que é, né? 20 é maior que 10. Então, para essa situação aqui, valeu. A diferença A menos C. 10 menos 10. 10 menos 10 aqui, gente, é zero. Essa diferença aqui é menor que o B. Então, isso aqui, sim. Isso aqui, valeu. Agora, a última aqui, ó, gente. 5, 3 e 2. Eu vou fazer a sominha aqui. 3 mais 2. 3 mais 2 dá 5. Né? Aí eu comparo. Será que 5 é maior que o 5? Não é. Então, já está fora nessa situação aqui. 5 é igual a 5, tá? Tem que ser maior, gente. Depois a diferença aqui, vejam, ó, 5 menos 2. 5 menos 2 é 3. 3 é menor que 3? Não, também. Então, aqui nesse caso aqui a diferença assim, ó, né? A menos C, ó, o 5 menos o 2. 5 menos 2 dá 3. Então eu comparo, 3 ele é menor que o B, ou seja, 3 é menor que 3? Não. Então, aqui não haverá formação de triângulos. Agora, nós vamos falar sobre simetria. Bem, o que será simetria, gente? Quando é que nós temos uma figura que apresenta eixo de simetria? Então, essa é a nossa ideia. Primeiramente, vamos imaginar essa tabela periódica aqui. Eu acabei de medir essa tabela e ela tem exatamente 15 centímetros aqui e 15 centímetros aqui. Tá? Ela é um quadrado. Ok. Um eixo de simetria é aquele eixo que eu posso pegar a figurinha, dobrar em cima desse eixo. Vamos imaginar então um eixo aqui, ó, gente. Uma linha que vai desse vértice até esse vértice. Então o que acontece? Eu dobro aqui, né, exatamente nesse eixo, e formo uma figura idêntica em cima e embaixo. Tá? Então vejam que eu tenho aqui dois triângulos exatamente iguais. Ou seja, eu tenho um eixo de simetria aqui, exatamente nessa posição aqui. Mas se eu dobrar aqui, tá? Eu tenho outro eixo de simetria no quadrado. Mas se eu dobrar também aqui no meio, vejam, ó, bem no meio aqui, eu vou ter outro eixo de simetria. E se eu dobrar aqui embaixo, ó, eu tenho outro eixo de simetria. Ou seja, o meu quadrado tem 4 eixos de simetria. Tá? Vejam nessa figura ali, que nós temos várias figurinhas aqui. O paralelograma, eu estou vendo aqui, vocês estão vendo aqui. O paralelograma, ele não vai ter eixo de simetria. Onde é que vocês podem cortar onde vocês quiserem ali, dobrar onde quiserem, não vai apresentar essa ideia aqui, ó, de uma coincidência das figuras serem iguais, né? Já no retângulo, vamos pegar aqui uma folhinha para vocês entenderem. Se eu dobrar, tá, unindo esses dois vértices aqui, ó, gente, eu não vou ter eixo de simetria, tá? Mas se eu dobrar no meio aqui, ó, eu vou ter um eixo de simetria. Eu dobro aqui e dobro aqui. Então o retângulo não vai ter 4 eixos de simetria. Ele vai ter apenas 2 eixos de simetria. O losango também tem 2 eixos de simetria. O nosso trapézio depende do trapézio, né? Então o trapézio isósceles, que é aquele trapézio que tem duas medidas exatamente iguais, essas duas medidas aqui são iguais, tá? No momento que eu dobrar ele assim, eu teria então um eixo de simetria bem no meio ali. Já o trapézio escaleno, o escaleno significa o quê? Que todos os lados são diferentes, eu não tenho nenhum lado ali igual ao outro. Então eu não tenho onde dobrar para a formatação de um eixo de simetria. Agora nós vamos aprender a classificar um triângulo. E um triângulo pode ser classificado a partir de seus lados e a partir de seus ângulos. Então vejam nessa figurinha aqui que nós temos uma classificação quanto aos ângulos. Vejam que quando eu tenho um ângulo reto, o que é um ângulo reto? Um ângulo reto é um ângulo de 90 graus. Se eu tenho um ângulo reto, esse triângulo é triângulo retângulo. A palavra retângulo vem de ângulo reto. Quando eu tenho um triângulo onde todos os meus ângulos são menores do que 90 graus, aí eu tenho um triângulo chamado acutângulo. Essa palavra acutângulo lembra ângulo agudo. Então se eu tenho um ângulo de 90 graus e eu fechar esse ângulo, eu tenho um ângulo agudo, né? Agudo, ou seja, menor do que 90.
Agora, se esse ângulo é maior do que 90, eu abro ele aqui, ele formou um ângulo de 120 graus, por exemplo, aí eu tenho um triângulo obtusângulo. Essa então são as três classificações do nosso triângulo quanto aos ângulos. Agora vejam essa outra figurinha aqui, que nós temos uma classificação quanto aos seus lados. Então, quando eu tenho um triângulo com três lados exatamente iguais, eu tenho um triângulo equilátero. A palavra equi significa iguais, látero, lados. Então, equilátero, três lados iguais. Quando eu tenho um triângulo com dois lados iguais, vejam, eu tenho dois lados iguais assim, e esse lado de baixo aqui ele é menor. Aí então eu tenho um triângulo isósceles. Três iguais, equilátero. Dois iguais, isósceles. E quando todos forem diferentes, nós temos o triângulo escaleno, ou seja, não tem nenhum lado igual ao outro. Agora observem a seguinte situação. Todo triângulo, tá, ele tem três ângulos. Tá? Esse ângulo alfa aqui, esse ângulo que eu chamo aqui de beta, e esse ângulo aqui que eu chamo de gama. Uma lei obrigatória para todo triângulo é que a soma desses três ângulos sempre será 180 graus. Tá? Eu sempre tenho que somar 180 graus. No caso de um quadrado ou de um retângulo, observem, eu tenho 90 graus aqui, 90 graus aqui, 90 graus aqui, 90 graus aqui. Então, se eu somar todos esses ângulos internos, né, eu posso ter aqui, então, eu posso dizer que o ângulo 1 aqui seria 90, 90, 90, 90, todos os quatro ângulos são iguais, então a soma desse caso aqui, alfa mais beta mais gama mais delta, por exemplo, seria 360 graus. É só multiplicar 90 por 4. Gente, qualquer quadrilátero, seja ele qual for, se eu somar esse ângulo, alfa, tá, mais beta, mais gama, tá, mais teta, por exemplo, eu tenho alfa mais beta mais gama mais teta, sempre dando 360 graus. Seja qual for o quadrilátero, tá? Então, essa é a nossa lógica aqui. Então tá, gente, chegamos ao final de mais uma aulinha e na próxima aula nós vamos colocar a mão na massa, ou seja, vamos trabalhar com cálculos envolvendo essa linha de raciocínio aqui. Grande abraço e até a próxima.